Eu empurrei a porta da frente e fui invadida pelo cheiro forte de tinta antes mesmo de largar minha bolsa. Meus sapatos ainda estavam úmidos da chuva lá fora, e meus braços pesados de um turno de 12 horas na lanchonete. Mas o que vi fez a dor desaparecer em um único e chocante momento de descrença. 2 homens de macacão pintavam as paredes do meu quarto, deslizando rolos de tinta para cima e para baixo nas paredes que eu mesma havia pintado de pêssego, há poucos meses. Minhas cortinas florais jaziam amassadas no chão, salpicadas de gotas de tinta branca. A cômoda que lixei e restaurei nos fins de semana estava empurrada para o centro do cômodo, já com riscos de tinta marcando seu verniz. Minha respiração ficou presa na garganta. O que está acontecendo? Luciana estava encostada no batente da porta, com os braços cruzados e um sorriso que eu conhecia bem demais. Era o sorriso que ela usava quando se achava esperta. "Oh, Vitória", ela disse, com a voz leve. "Você chegou mais cedo. Estamos só fazendo umas reformas antes de nos mudarmos. Achei que seria uma surpresa." Seu tom era casual, como se estivesse comentando sobre o tempo, como se aquelas paredes fossem dela para mudar. O pintor mais jovem parou no meio do movimento e me lançou um olhar apologético. Mas Luciana não se mexeu. Minhas pernas vacilaram. Por meses, esta casa foi uma promessa a mim mesma, a prova de que anos de horas extras e economia significavam algo. E aqui estava ela, tratando-a como uma tela para seus próprios planos. Eu queria gritar, exigir uma explicação, mas tudo que saiu foi um sussurro tenso. "Se mudarem?" Luciana inclinou a cabeça, com um ar de arrogância e certeza. "Você vai ver. Vai ser melhor assim." O cheiro de tinta fresca me envolveu, e meu peito apertou, como se o ar estivesse se fechando. Foi então que percebi, este era apenas o começo. As palavras "se mudarem" se prenderam a mim como roupas molhadas. E enquanto eu estava naquele quarto arruinado, minha mente escorregou para trás, para o caminho que me levará até ali. Por anos, eu vivi de salário em salário, batendo ponto antes do amanhecer na lanchonete. O tipo de lugar onde a placa de neon nunca se apaga, e o cheiro de óleo de fritura gruda na sua pele mesmo depois do banho. Depois de cada turno, eu juntava as gorjetas, contava as moedas do caixa em que eu tinha trabalhado e deslizava o que sobrava em um pequeno envelope que mantinha escondido no meu armário. Os empréstimos estudantis eram pagos primeiro, depois o aluguel do apartamento minúsculo que eu dividia com um teto que vazava e paredes finas como papel. Contas, compras, a passagem de ônibus, cada mês parecia uma hemorragia lenta, mas aprendi a esticar cada centavo até ele se dobrar. As noites de folga não eram para descanso, mas para bicos extras, mesas em eventos, limpezas de cozinhas para ganhar um dinheiro extra e até mesmo cuidar de crianças quando era possível. Algumas semanas, eu achava que as economias nunca fariam a diferença. Mas continuei em frente. Quando meus amigos compravam roupas novas, eu remendava as minhas. Quando os colegas de trabalho pediam comida por entrega, eu levava sobras em potes reutilizados. Cada sacrifício tinha um propósito. Então, no meu 26º aniversário, assinei os papéis para um bangalô desgastado. Não era grande coisa, 2 quartos, um pedaço de quintal, a tinta descascando na parede externa, mas era meu. Pago com cada dólar que lutei para guardar. Lembro-me de ficar na sala vazia, ouvindo o silêncio, percebendo que finalmente tinha comprado um tipo de liberdade da qual ninguém poderia me despejar. Ou assim eu pensava. Agora, com a voz de Luciana ecoando pelo corredor, essa liberdade parecia estar escorrendo por entre meus dedos. Depois daquele primeiro choque, Luciana começou a aparecer com mais frequência, nunca ligando antes, apenas se infiltrando nos meus fins de semana como se tivesse direito ao espaço. No começo, ela trazia café ou um saco de compras, apresentando-se como atenciosa, mas as conversas sempre se tornavam mais duras. "Você tem o quê? 27 anos?" ela disse em um sábado, analisando a guarnição meio pintada em que eu estava trabalhando. "Você é jovem demais para lidar com toda essa responsabilidade. Casas não são como apartamentos, Vitória. Elas comem dinheiro, e você nem sabe no que está se metendo." Engoli as palavras que eu queria dizer, que tinha trabalhado cada hora para ter aquele lugar,
que tinha contado centavos e voltado para casa a pé na chuva para economizar a passagem de ônibus. Em vez disso, me vi olhando para a tinta lascada no meu pincel, me perguntando se talvez ela estivesse certa. Outras vezes, ela rodeava o assunto do meu trabalho. Ainda naquela lanchonete, querida? Até quando você acha que consegue fazer isso? E se você ficar doente? E se algo acontecer? A maneira como ela dizia isso fazia minhas mãos se fecharem em punho, porque eu tinha me feito essas mesmas perguntas tarde da noite, deitada, acordada, sob o zumbido da geladeira. Quando Marcos, o marido dela, apareceu, ele não se importou em usar um tom suave. Ele entrou na sala e anunciou: este lugar funcionaria melhor se ajudássemos a administrá-lo. Você nunca teve uma propriedade antes. Erros custam dinheiro, e nós poderíamos te salvar disso. Eu ri nervosamente, mas por dentro senti um abismo se abrindo. As visitas deles me deixavam exausta, me fazendo questionar escolhas das quais eu tinha me orgulhado dias antes. A hipoteca era demais para mim? O telhado estava pior do que eu percebia? Eu era egoísta por querer fazer isso sozinha? Quando eles iam embora, eu não me sentia mais dona da minha própria casa. Sentia-me uma inquilina esperando por aprovação. E quando Luciana deslizou a mão na minha, apertando com uma falsa ternura, percebi que não sabia dizer se ela estava oferecendo conforto ou apertando o cerco. Em uma noite de sexta-feira, voltei para casa tarde da lanchonete, com as mãos calejadas de esfregar panelas, e percebi que o sofá não estava onde eu tinha deixado. Estava angulado para a janela em vez da televisão. Uma pilha dos meus livros de culinária estava em uma fila organizada sobre a mesinha de centro, como se alguém os tivesse arrumado para exibição. Meu primeiro pensamento foi que eu estava cansada demais, que talvez eu tivesse mudado as coisas de lugar e esquecido. Mas na manhã seguinte, a cozinha confirmou a verdade. Meus temperos tinham sido reorganizados em potes que combinavam. Os rótulos virados para frente, como uma prateleira de loja. As panelas que eu mantinha ao alcance da mão tinham sido enfiadas em armários mais altos. Até minhas canecas de café, cada uma lascada, mas preciosa, estavam empilhadas na ordem errada. O ar cheirava levemente ao perfume de Luciana. Aquele que ela usava quando queria parecer arrumada. A ficha caiu. Ela tinha estado lá dentro, sem mim. Verifiquei as portas, mas nada parecia forçado. Foi aí que a memória me atingiu. 2 semanas antes, Luciana tinha perguntado se poderia ir até o carro dela e precisou das minhas chaves para pegar algo que havia esquecido. Ela deve tê-las copiado naquele momento. Quando ela apareceu no fim de semana seguinte, estava toda sorrisos. Você realmente deveria me deixar te ajudar a manter este lugar organizado. É demais para você sozinha. Ela andou até a cozinha, pegou meu celular do balcão e disse que precisava verificar algo para uma receita que me mandaria por mensagem. Ela ficou tocando na tela por mais tempo do que parecia razoável, rindo quando eu perguntei o que ela estava fazendo. Não seja paranoica, Vitória. Você é tão tensa com as suas coisas. As palavras dela ficaram depois que ela foi embora. A casa não parecia mais tão segura. Cada vez que eu virava um canto, me perguntava o que mais ela havia tocado, o que mais ela planejava mudar de lugar. Eu queria exigir as minhas chaves de volta, para dizer a ela que aquela era a minha casa, não a dela. Mas o pensamento da reação dela fazia meu estômago se revirar. Em vez disso, tranquei a porta atrás dela e fiquei no corredor, olhando para o chaveiro na minha mão, sabendo que não era mais o único conjunto. Depois de descobrir a verdade sobre as chaves, parei de confiar na minha própria memória. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, comecei a tirar fotos com meu celular, a posição do sofá, onde as canecas de café estavam, a forma como meus sapatos estavam alinhados ao lado da porta. À noite, eu comparava as fotos com o que encontrava quando voltava. Alguns dias nada tinha mudado. Em outros, um livro tinha sumido da prateleira ou as cortinas estavam amarradas de forma diferente. Eu anotava tudo em um pequeno caderno espiral que guardava debaixo do meu colchão. O ato me dava uma calma estranha. Se Luciana queria reescrever a minha casa,
pelo menos eu manteria um registro do rascunho original. Uma noite, depois de um turno duplo, contei a Érica, a garçonete com quem eu trabalhava há anos. Estávamos limpando os balcões quando finalmente desabafei. Minha irmã entra na minha casa quando eu não estou. Ela copiou minhas chaves. Os olhos de Érica se estreitaram. Vitória, isso não é só drama de família. É invasão de propriedade. Você precisa de alguém para te apoiar. Dei de ombros, envergonhada. Quem vai acreditar em mim? É a palavra dela contra a minha. Mas Érica não era do tipo que dava de ombros. No dia seguinte, ela rabiscou um nome e um número em um guardanapo. Vasconcelos, advogado de direito imobiliário. Meu primo usou quando precisou. Liga para ele. Eu guardei o guardanapo no meu bolso, girando entre os dedos durante todo o turno. A ideia de envolver um advogado fazia meu estômago se apertar, mas também parecia uma porta que eu não tinha percebido que poderia abrir. Naquela noite, Érica me surpreendeu de novo. Ela me entregou um pequeno chaveiro de latão, daqueles vendidos em postos de gasolina, com uma palavra gravada em letras grandes: limites. Coloque a chave da sua casa nele, ela disse. Assim, toda vez que você usá-la, vai se lembrar de quem é a fechadura de verdade. O peso do latão na minha palma era mais pesado do que seu tamanho. Eu prendi minha chave nele e o coloquei no bolso, segurando-o ali como se pudesse me ancorar contra a tempestade que eu sabia que estava por vir. Era uma tarde de domingo cinzenta quando a batida forte veio na minha porta. Eu a abri e encontrei Luciana na varanda, com 2 malas aos pés, seus filhos se remexendo atrás dela. Marcos estava no fim da escada com os braços cruzados, observando como uma sentinela. Nós precisamos nos mudar, Luciana anunciou, passando por mim como se a decisão já tivesse sido tomada. O proprietário nos deu 3 dias para sair. Não temos para onde ir. Eu a bloqueei antes que ela pudesse cruzar a soleira. Esta é a minha casa. Você não pode simplesmente aparecer e decidir que vai morar aqui. O sorriso dela rachou, substituído pela aspereza que eu conhecia bem demais. Vitória, não seja egoísta. Somos família. Você tem 2 quartos, e as crianças precisam de um teto. Você realmente vai virar as costas para elas? As crianças se remexeram, desconfortáveis, sentindo a tensão, mas sem entendê-la. Meu peito se apertou, mas eu me mantive firme. Não estou virando as costas para elas. Estou dizendo que vocês não podem se mudar para cá. Existem outras opções. Vocês podem encontrar outro lugar. Perguntem para a família de Marcos. Qualquer coisa. Menos aqui. A voz de Luciana aumentou, alta o suficiente para os vizinhos ouvirem. Escutem só. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que a nossa família passou, ela bate a porta na cara da própria irmã. Do outro lado da rua, a senhora Ferraz espiou por entre as cortinas, e 2 homens passeando com o cachorro diminuíram o passo. Meu rosto queimou, mas me forcei a encarar o olhar de Luciana. Você já cruzou muitas linhas, eu disse, me mantendo firme. Esta é a minha casa. Eu não vou deixar você tomá-la. Pela primeira vez, os olhos dela vacilaram com algo além de confiança, surpresa, talvez até medo, de que sua atuação não estivesse funcionando. Ela agarrou uma das malas, fazendo um gesto brusco para Marcos e os filhos a seguirem. Isso não acabou, ela sibilou, com a voz baixa, mas destinada apenas a mim. Então ela se virou e marchou escada abaixo. Suas palavras ainda ecoavam em meus ouvidos, muito depois do som do carro deles ter sumido da rua. Lá dentro, encostei minhas costas na porta, com o coração batendo forte, e soube que recusar uma vez significava que ela só voltaria mais forte. O próximo confronto não aconteceu na minha varanda. Ele veio na forma de papéis dobrados enfiados nas minhas mãos, quando Luciana apareceu 2 dias depois, com um ar de arrogância e sem pressa, como se nada tivesse acontecido entre nós. Olha, ela disse, com a voz doce. Doce demais. Eu só quero esclarecer as coisas. Desdobrei os papéis.
Capturas de tela de mensagens de texto impressas me encararam, cada uma com o meu número. Venha morar comigo, Luciana. A casa é grande demais para uma pessoa só. Traga as crianças. Nós vamos dar um jeito juntas. Minha garganta secou. Estas não são minhas. Ela inclinou a cabeça, com pena. Você deve ter esquecido. Você tem estado tão estressada trabalhando em tantos turnos. Às vezes as pessoas se perdem. Então veio outra pilha, recibos de um conjunto de quarto, uma televisão e até utensílios de cozinha. Cada compra tinha o número da minha conta bancária, a mesma conta que eu usava com parcimônia, a que eu achava que só eu tinha acesso. De nada, a propósito, ela disse. Eu fiz melhorias que beneficiam a todos nós. A raiva ficou presa no meu peito como um espinho. Depois que ela saiu, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para a evidência de uma vida que eu não tinha escolhido. Eu tinha sido descuidada com meu celular. Ela tinha adivinhado minha senha? Quanto mais eu pensava, mais os limites se borravam entre o que eu me lembrava e o que eu poderia ter ignorado. Boatos começaram a chegar até mim através de vizinhos e colegas de trabalho. A senhora Ferraz perguntou se eu estava bem e mencionou que Luciana tinha dito a ela que eu estava esquecendo as coisas. Na lanchonete, um ajudante de garçom brincou sobre como eu tinha deixado meu avental para trás 2 vezes na semana passada. Luciana deve ter amplificado isso também. No fim da semana, peguei-me checando meu próprio caderno, relendo as linhas que tinha escrito apenas para ter certeza de que eram verdadeiras. Pela primeira vez, me perguntei se talvez ela estivesse certa, se talvez eu estivesse perdendo a noção de mais do que imaginava. Mas quando olhei para o chaveiro de latão que Érica tinha me dado, frio e sólido na minha mão, soube que não podia deixar essa dúvida ser a última palavra. Levei os textos forjados e os recibos para o escritório do Sr. Vasconcelos, as mãos tremendo enquanto os deslizava pela mesa. Ele era calmo, de cabelos grisalhos, o tipo de homem que só falava depois de pesar cada palavra. Ele estudou os papéis e então olhou para mim. Essas mensagens não são autênticas, ele disse, batendo em uma delas com sua caneta. Metadados não mentem. Existem marcadores de uma conversa gerada por aplicativo. Se ela apresentar isso em um tribunal, podemos desmantelá-los. O nó no meu peito afrouxou um pouco, mas só um pouco. Ela já está espalhando histórias de que sou instável. As pessoas acreditam nela. É por isso que você precisa de mais do que sua palavra. Documente tudo. Fotos, datas, horários, testemunhas. Os 2 vizinhos que viram a discussão na varanda, os colegas de trabalho que podem confirmar o que você diz. Tudo isso importa. Assenti, apertando meu caderno com mais força. Ele se inclinou para a frente. E mais uma coisa. Troque suas fechaduras imediatamente. Todas as portas, todas as entradas. Não espere. Naquela noite, mal dormi, revirando cada som na casa, imaginando Luciana entrando com a cópia dela. Ao amanhecer, faróis varreram meu quintal e uma picape velha parou. O cunhado de Érica, Conrado, saiu com uma caixa de ferramentas. Ele trabalhou rapidamente, com as mãos firmes, indo da porta da frente para o portão dos fundos e depois para a entrada lateral que eu raramente usava. Eu observei cada fechadura antiga cair em seu balde como um peso morto. Quando ele me entregou as novas chaves de latão na palma da minha mão, suas bordas frias e afiadas, senti uma faísca de controle retornar. Você vai querer 3 conjuntos, ele disse. Um para você, um de reserva em algum lugar seguro e um com alguém em quem você confia. Coloquei um deles no chaveiro que Érica tinha me dado. A palavra limites brilhou na luz da manhã. Pela primeira vez em semanas, senti a casa se fechar novamente ao meu redor como uma porta finalmente fechada contra uma tempestade. Mas também sabia que as tempestades não desaparecem só porque você trancou as janelas. Às 6 da manhã seguinte, punhos sacudiram a porta da frente com força suficiente para estremecer o batente. Eu a abri e encontrei 2 policiais na varanda. Luciana estava atrás deles com uma pasta agarrada ao peito e um olhar de triunfo nos olhos.
Senhora Castro, um policial disse. Recebemos uma queixa. Sua irmã afirma que você está retendo os pertences dela e impedindo o acesso à propriedade. Luciana deu um passo à frente, abrindo a pasta. Ela nos convidou para morar aqui. Tenho as mensagens. Ela apenas esquece. Ela entregou a eles as mesmas mensagens forjadas que eu já tinha mostrado ao Sr. Vasconcelos. Cada linha pingando uma versão minha que não existia. Minhas mãos tremiam, mas me forcei a falar. Essas são falsas. Esta casa é minha, e eu nunca dei permissão. Peguei a pasta que eu tinha preparado, a escritura com meu nome, fotos impressas mostrando os móveis movidos sem consentimento e meu caderno cheio de datas e detalhes. Os policiais pareciam inseguros, olhando de um para o outro, quando os faróis cortaram o quintal. O Sr. Vasconcelos saiu de seu carro, com a maleta na mão. Ele cumprimentou os policiais calmamente e pediu para examinar as impressões de Luciana. Isso é fabricado, ele disse depois de um minuto, apontando para as inconsistências. O metadado mostra que foi gerado por um aplicativo de terceiros. Se isso for adiante, a falsificação em si pode ser processada. Os policiais ficaram mais sérios. Um deles se virou para mim. Você quer que esses itens sejam removidos da casa agora, sob nossa supervisão? Sim, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Durante a próxima hora, Luciana e Marcos carregaram suas malas e caixas para fora sob os olhos dos policiais. O conjunto de quarto que eles tinham comprado com meu dinheiro roubado também foi. Peça por peça, até que a casa estivesse vazia da presença deles. Quando a viatura finalmente partiu, um silêncio pesado e limpo se instalou. Eu fiquei na janela, com a chave de latão quente na minha mão, sabendo que a última palavra ainda não tinha sido dita. Na manhã depois que os policiais foram embora, caminhei por cada cômodo lentamente, deixando o silêncio se instalar em meus ossos. Pela primeira vez em semanas, não havia passos estranhos, nenhum perfume pairando no ar, nenhum móvel fora do lugar. Era apenas eu e a casa pela qual eu tinha lutado. Não perdi tempo. Naquela mesma semana, entrei com um pedido de ordem de restrição com a ajuda do Sr. Vasconcelos. A papelada era exaustiva, mas assinei cada página com uma mão firme. À noite, Conrado voltou para instalar uma pequena câmera na porta da frente e outra perto do portão dos fundos. Assistir às telas brilharem no meu celular me deu um estranho conforto. A casa não era mais terra de ninguém. Era minha para defender. Érica apareceu com sacos de terra para vasos e juntas, plantamos margaridas e lavanda ao longo do caminho. Eu me ajoelhei na terra, pressionando raízes no chão, sentindo algo se soltar dentro de mim a cada punhado de terra. Aquela era minha linha traçada em pétalas e caules, minha prova de que a beleza podia crescer mesmo depois de uma intrusão. Quando o jardim estava pronto, entrei e pendurei o chaveiro de latão que Érica tinha me dado em um prego na parede da cozinha. A palavra limites brilhava contra a tinta. Fiquei lá por um longo tempo, olhando para ele, lembrando de quão pequena e frágil eu me senti quando Luciana cruzou minha soleira pela primeira vez. Agora, aos 27 anos, eu entendi que a independência não era garantida por uma escritura ou por um conjunto de fechaduras. Era uma escolha que eu teria que defender de novo e de novo. Frágil, sim, mas ainda minha. Obrigada por ouvir a história de Vitória. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.